Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa da Caixa, eu sou o Marcos e hoje eu quero falar com vocês sobre os comerciais de WandaVision, o que eles significam, o que isso pode significar para o final da série, o que está sendo contado ali. Eu vou explicar tudo isso, quer dizer, pelo menos a minha teoria sobre tudo isso. Mas antes eu tenho que te avisar que este vídeo contém spoilers de WandaVision, então se você não assistiu ainda, vai lá, assiste e depois você volta para poder comentar comigo. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, faz aquela parada toda e vem comigo logo depois da nossa querida vinheta. Muito bem, então vamos falar sobre os comerciais de WandaVision. Tem muita gente que acha que os comerciais eles têm a ver com as joias do infinito e cada comercial ele mostra uma joia do infinito. Eu entendo de onde isso vem, mas eu vou mostrar pra você que pra mim não faz muito sentido. Eu tenho um outro entendimento sobre eles. Eu já falei aqui em vários vídeos como tudo nessa realidade que a Wanda está criando parte de ideias que ela parece ter para a vida dela. A Wanda parece ter sido criada com base no consumo das sitcoms americanas, então ela acredita que aquelas sitcoms elas representam a vida perfeita, que aquilo que está acontecendo ali é a vida ideal no modelo americano. Então quando ela vai criar a vida perfeita para ela e para o marido, ela cria uma sitcom. Então tudo isso está armazenado no subconsciente da Wanda. E quando você assiste uma série, qualquer programa de TV que te transporta para outra realidade, que é isso que a TV faz, né? Quando manda um produto, uma série, um filme, ela está te transportando para aquela realidade. O que é um comercial que interrompe isso? O comercial é uma mensagem que alguém de fora daquela realidade, melhor, dentro daquela realidade, está querendo te passar para você consumir uma ideia, um produto, alguma coisa, uma mensagem que alguém dentro da TV está querendo passar para você que está do lado de fora. Então o que eu entendo que são os comerciais de WandaVision? Eles são, na verdade, mensagens do subconsciente da Wanda que ajudam a explicar o que está acontecendo ali dentro. São mensagens de histórias que já vimos acontecer e momentos que não vimos acontecer ainda, ou que já aconteceram e nós simplesmente não vimos, mas que ajudam a contar a história do que está acontecendo ali dentro. Eu vou explicar um por um para você ver que eu não tô falando maluquice aqui. Quer dizer, tô falando maluquice aqui, mas beleza. No primeiro episódio nós temos o comercial da torradeira feita pelas indústrias Stark. E muita gente associa isso à joia da mente. Por quê? É um eletrodoméstico que, vamos forçar aqui, é um robô criado pelo Stark, pelas indústrias Stark, e a luz fica bem no meio como se fosse a testa do robô, que é, na verdade, o Visão, que é um robô criado pelo Tony Stark e tem a joia da mente lá no meio da testa dele. Então faz todo sentido que seja a joia da mente ali. Pelo menos parece. Agora, pela lógica de serem eventos passados traumáticos da Wanda, o que eu entendo por esse comercial? Esse comercial narra um dos maiores traumas da vida da Feiticeira Escarlate, que é a perda dos pais dela. Se você lembra lá de Era de Ultron, a Wanda conta que ela perdeu os pais, ela e o Pietro, o irmão dela, perderam os pais após um bombardeio feito com armas criadas pela empresa do Tony Stark, pelas indústrias Stark. É daí que vem o ódio deles dois pelo Tony Stark, que motiva eles a serem vilões, pelo menos até metade de Era de Ultron. Eles falam que os pais morreram após a explosão de uma bomba e os dois ficaram sob escombros esperando uma outra bomba com o logo do Tony Stark que não explodiu na cara deles. Tá? A bomba ficou na cara deles, eles ficaram esperando a qualquer momento que a bomba fosse explodir, ela não explodiu, mas tinha a marca Stark gigante na cara deles. Isso foi um trauma para Wanda. Tanto é que a própria torradeira ela faz um barulho similar à bomba lá em Homem de Ferro 1, que é uma bomba do Tony Stark também, que ela faz o mesmo barulhinho que a torradeira. Olha só. No segundo episódio temos o relógio Strucker, e se você fosse pensar, relógio, tempo, essa é uma associação à joia do tempo, não tem como negar isso, se realmente forem as 6 joias do infinito, essa é a joia do tempo, sem discussão. Porém, se você olha pelo lado de que pode narrar eventos traumáticos da história da Wanda, esse é justamente a perda do Pietro, a morte do Mercúrio. Por quê? Strucker é o nome do cara que fez os experimentos na Wanda e no Pietro, que deu poderes a eles lá em Vingadores Era de Ultron. O nome dele é o Barão Von Strucker. Se a Wanda e o Mercúrio não tivessem passado por esses experimentos que deram poderes a eles lá em Era de Ultron, o Pietro não teria morrido no final do filme. Então esse evento, esse comercial, é a morte do Pietro. É a Wanda narrando, para quem está assistindo do lado de fora, eventos traumáticos dela. Então, o primeiro foi a morte dos pais, o segundo é a morte do Pietro. E a gente chega no terceiro episódio, que mostra uma mudança de realidade, mas não é bem
como se ela estivesse alterando o que está acontecendo. Na verdade, a pessoa ela muda de lugar, ela sai da casa dela e vai para um spa. É uma mudança de locação, ou seja, se fosse uma joia do infinito, seria a joia do espaço. Porém, isso pode narrar um evento que a gente não viu acontecer, mas já aconteceu. É um evento passado para a Wanda, mas pra gente nunca aconteceu, a gente não viu isso acontecer. Que é a Wanda mudando a realidade dela para uma realidade dos sonhos, para uma realidade perfeita dela. Então, tudo isso que vem antes são traumas, são coisas negativas que aconteceram na vida dela. Uma pausa rapidinho aqui, galera. Enquanto eu editava o vídeo, eu percebi que esse comercial do Hydra Soak também pode estar associado a um outro trauma da Wanda, que é a morte do Visão. Em Guerra Infinita, a gente vê os dois se encontrando, vivendo alguns dias juntos na Europa, longe dos problemas do dia a dia que ainda eram as consequências da Guerra Civil. Tudo isso acontece momentos antes da Wanda e do Visão serem atacados pela Ordem Negra do Thanos, e é aí que começa todo o trauma da morte do Visão. Essa escapada, entre aspas, dos dois é justamente o que fica representado pela mulher saindo dos problemas de casa e indo passar algum tempo em um spa. Faz até mais sentido do que a própria conexão que eu fiz no vídeo. Eu peço desculpa por não ter percebido isso na hora, mas sabe como é, né? Muito detalhe, muita teoria na cabeça, então de volta pro vídeo. E o terceiro comercial mostra ela alterando a realidade para uma coisa perfeita. Essa é a mensagem que eu captei no terceiro comercial. Am I right? E a gente chega no quarto comercial e talvez seja um dos grandes traumas recentes da vida da Feiticeira Escarlate, fora a morte do Mercúrio e do Visão. Tá, todos os traumas da vida dela recente foram grandes traumas, a gente pode concordar nisso. Mas esse episódio ele mostra o papel toalha Lagos. Lagos é a cidade onde a Wanda falhou em conter uma bomba e levou à morte de várias pessoas. É o que dá todo o enredo para Capitão América Guerra Civil. Por sinal, o papel toalha limpa uma poça de líquido vermelho como se fosse sangue. Se fosse fazer uma referência a alguma joia do infinito com esse episódio, seria a joia do poder, porque aquilo é fruto do poder da Feiticeira Escarlate. Então é essa a lógica das joias do infinito, porém eu não concordo muito, né? Temos dois comerciais, e esses dois comerciais principalmente me fazem estar mais inclinado a entender que essas são mensagens da Feiticeira Escarlate para quem está do lado de fora, para captar o que aconteceu com ela, como se fosse ela justificando a história que aconteceu ali e que não é contada para quem está assistindo a série lá dentro de WandaVision, né? Não a gente, porque a gente sabe o que está acontecendo. I don't know what the hell's going on in the most wonderful way. Mas quem está lá dentro assistindo a série para poder entender o que aconteceu com ela. Foram traumas psicológicos. Então vem o quinto comercial no sexto episódio, e talvez seja o comercial mais importante de todos, porque ele mostra o tubarão chegando numa ilha e oferecendo a uma criança que está morrendo de fome um pouco de Yo Magic. E o tubarão fala para a criança que consumiu Yo Magic para poder sobreviver, para poder se alimentar. Ele dá um pouco do iogurte vermelho para a criança, então a sua magia, um iogurte vermelho, assim como a magia da Feiticeira Escarlate também é vermelha. A criança tenta abrir o negócio para comer, mas não consegue e acaba morrendo, virando uma caveira. A conexão com as joias do infinito é a joia da alma, porque a criança vira uma caveira, assim como Caveira Vermelha, que tentou consumir o poder, a magia de uma joia do infinito lá em Capitão América, o Primeiro Vingador. Só que ele não consegue e acaba sendo transportado para Vormir, onde ele se torna o guardião da Joia da Alma, como a gente viu lá em Vingadores Guerra Infinita e depois em Vingadores Ultimato. Então essa é a Joia da Alma. Mas o que está sendo contado ali? Até aqui a Wanda contou que ela teve traumas psicológicos, que ela teve eventos traumáticos na vida dela, que deixaram ela em fragilidade emocional, em fragilidade mental. E aí ela alterou a realidade para poder se blindar disso. Essa foi a forma que a Wanda encontrou de lidar com os problemas dela. Foi a forma correta? Eu diria que não, mas é a forma que ela encontrou. Só que esse comercial diz pra gente que alguém está se aproveitando da magia da Wanda. E a pergunta é, por quê? E essa resposta vem no último comercial do sétimo episódio, que é o comercial do remédio, do antidepressivo. Ele mostra uma mulher que está sentindo tudo que a Wanda está sentindo. Solidão, tristeza, depressão, tudo aquilo. E aí ela vai, toma um antidepressivo vermelho e que ajuda ela a mudar a realidade. Fala, agora você vai poder escolher a realidade que você quiser viver. O nome do remédio é Nexus. Nos quadrinhos existe o Nexus de todas as realidades, que é o lugar que faz todos os pontos de conexão entre o multiverso. Esse ponto, esse portal para o multiverso, para diversas dimensões diferentes, ele se encontra nos pântanos da Flórida e ele é guardado pelo Homem-Coisa. No entanto, aqui na série a gente está em Nova Jersey, então
pode ser só uma adaptação de um conceito dos quadrinhos e não 100% fiel ao que acontece nas revistas, porque a Marvel já provou que ela não precisa fazer isso, ela não precisa ficar se alimentando 100% da coisa igualzinha, ela pode adaptar os conceitos para contar uma narrativa diferente que melhor serve a ela. Então o Nexus pode estar nesse lugar onde é Westview. Porém, nos quadrinhos a Wanda também é chamada de um ser Nexus, um ser que pode alterar a realidade, um ser que tem esse poder. Então pode ser essa conexão também. O que eu acho é que a Wanda, se você pegar para pensar na mensagem que está sendo passada, você construir uma história, qual que é o lance que está sendo contado aqui? Obviamente, Nexus, o remédio, é a joia da realidade, é a conexão que é feita porque é um remédio vermelho, altera a realidade. Então temos as 6 joias do infinito. Porém, não fica muito claro para mim o que isso conta para a história de WandaVision. A Wanda criou as 6 joias do infinito de novo, ou ela acessou outras realidades para pegar outras joias, assim como os Vingadores fizeram em Ultimato, de ir em várias linhas do tempo pegar joias diferentes? É isso que está rolando? Eu acho que a Wanda não tem o poder da manopla do infinito inteira, como algumas pessoas quiseram levantar aí, que ela está mudando o tempo, ela está mudando o espaço. Não, tudo que a Wanda faz dentro de Westview é alterar a realidade pura e simplesmente. Não tem mais nada além daquilo. Ela não é uma deusa superpoderosa das joias do infinito. Pelo menos eu acho que não. O que eu entendo tudo isso? Qual é o raciocínio que eu quero construir aqui? Os primeiros episódios eles mostram então os traumas da Wanda. Eles mostram que a Wanda alterou a realidade para chegar a um lugar perfeito para ela, a um lugar dos sonhos, que pelo subconsciente, pela criação dela, pelas ideias que ela cresceu tendo, é representado por uma sitcom americana. É a vida perfeita americana, é aquela vida que ela quer para ela, para o marido e para os filhos. Só que os filhos da Wanda, eles são justamente construtos em carne e osso da magia dela. Eles são uma representação humana do poder, da magia da Feiticeira Escarlate. E como o quinto comercial mostra do Tubarão, alguém está querendo se valer daquilo, alguém está querendo consumir aquilo. Então o Tubarão, o predador, ele é a Agatha Harkness, é o que a gente descobriu no último episódio. Então ela está querendo se valer daquela magia da Wanda para algum motivo. Como a gente descobre no último episódio do comercial, a Wanda pode acessar o Nexus entre as realidades, ou ela tem o poder de simplesmente abrir um portal para outra realidade. A gente não sabe ainda qual que é a relação do Nexus, da referência aos quadrinhos, com a realidade da série. Mas a Wanda tem esse poder envolvendo a alteração da realidade, isso está muito claro. O que eu entendo então é que a Agnes se valeu de toda essa fragilidade emocional da Feiticeira Escarlate. A gente vê que ela não foi a responsável por fazer a Wanda criar o domo. Ela chega no domo, ela entra no domo. Até que naquela montagem que mostra que a Agnes está manipulando tudo, a gente vê ela chegando ali com roupa de bruxa ainda, indo bater na porta da casa da Wanda. Ou seja, a Agnes viu aquilo acontecer e ela foi se valer daquilo, ela foi se aproveitar daquilo, ela está usando a magia da Wanda, consumindo aquilo. Como o Tubarão fala, ele consome aquilo para poder sobreviver. Então tem alguém consumindo a magia da Wanda, que é a Agatha Harkness, que é a vizinha dela, a Agnes. O que ela quer? Eu acho que ela quer acessar o Nexus para ter acesso a outra realidade e dar acesso a alguma entidade, alguma coisa de outra realidade, a nossa realidade, a realidade da série. Fazer com que essa entidade possa ter acesso livre a esse universo para se apropriar de qualquer coisa que exista nesse universo. E isso também está associado ao livro que fica lá no porão da casa da Agnes, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas a grande questão é essa. Então a Wanda estava fragilizada emocionalmente, a Agnes chega para se aproveitar daquilo tudo e quer usar o poder da Wanda, os filhos da Wanda, o poder, a magia que a Wanda tem, para se valer para atingir o próprio objetivo, que pode ser dar passagem para uma entidade de outro universo para essa realidade. Então é essa lógica que eu vejo sendo contada nos comerciais. São 6 comerciais que são mensagens passadas para quem está do lado de fora, contando o plano do vilão, contando uma história que a Wanda, que está sendo manipulada, que está sendo totalmente, como é que eu posso falar, deslumbrada para aquela realidade, não consegue contar para quem está do lado de fora. A Wanda acha que simplesmente está protegendo a família dela. Ela não tem uma maldade ali nela. Diferente do que a série tenta vender, de que a Wanda é uma vilã, de que a Wanda é má. Não tem maldade ali. Ela está querendo proteger a família dela, ela acha que ela está fazendo bem. Ela não entende porque as pessoas simplesmente não deixam ela em paz. E aí a Agnes vem para bagunçar isso tudo. Então é essa história que os comerciais contam. Eu não acho realmente que sejam as Joias do Infinito. Podem ter referências às Joias do Infinito se você quiser construir uma narrativa com as Joias do Infinito. Eu mostrei que também vale.
mas eu não vejo muito sentido na história que está sendo contada. A menos que ela vá recriar as Joias do Infinito, mas aí seria um poder absurdamente grande para ela. A Wanda seria tipo uma deusa do universo Marvel, o que seria muito, muito poderoso e meio bizarro até. Então eu não vejo muito sentido para ter esse lance das Joias do Infinito e mais uma narrativa que está sendo construída para contar para outra pessoa que está lá de fora a história que está sendo passada pelo subconsciente da Wanda. Aquela realidade é contada pela Wanda, mas os comerciais, que são as mensagens que estão sendo passadas para os telespectadores, que são fora daquela realidade, também são criados pela Feiticeira Escarlate, mas sem o controle dela, sim do subconsciente dela, a parte da Wanda que ainda está ancorada em algum senso de realidade, que sabe o que está acontecendo e está lutando para tentar libertar ela daquilo. Então essa é a minha ideia, a minha explicação para os comerciais. Eu quero saber o que você achou disso tudo. Então comenta aí embaixo o que você acha dessa ideia, o que você entende dos comerciais. Bora trocar uma ideia sobre WandaVision. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem vários outros vídeos sobre WandaVision aqui no canal, então não deixe de acompanhar. Aproveita e segue lá a Caixa no Instagram também, tem muito conteúdo para dar uma olhada lá. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo lá no meio do seu coração. Até a próxima, valeu, tchau!